8 horas, a Soraya Lauan deu um panorama sobre as vacinas que estão à disposição nos postos de saúde em São Paulo, que está utilizando a Pfizer como segunda dose para quem tomou AstraZeneca porque não tem AstraZeneca. Nós vamos agora a um panorama do processo de vacinação na cidade do Rio de Janeiro. Convidamos para conversar com a gente o secretário municipal de saúde do Rio, Daniel Soran. Secretário, bom dia, obrigado pela entrevista aqui para a CNN. Oi, Colombo. Oi, Elisa. É um prazer estar aqui com vocês. Secretário, o senhor estava ouvindo agora a nossa repórter em São Paulo, né? Estão sendo feitos alguns ajustes por causa de falta de um tipo de vacina aqui, a outra que é prometida, mas não chega. São Paulo foi ao Supremo porque entende que está recebendo vacina a menos do que deveria. Queria que o senhor desse um panorama para a gente sobre o Rio de Janeiro. Vocês têm todos os tipos de vacinas aí? Também está faltando dose da AstraZeneca? Vocês estão usando o Pfizer como segunda dose para quem tomou AstraZeneca? O Ministério da Saúde está entregando aquilo que vocês imaginam o Rio de Janeiro tem de direito? Colombo, era bem previsível que ia faltar a AstraZeneca nesse mês. Se a gente acompanha a distribuição dos meses anteriores, a gente sabe que a distribuição de AstraZeneca foi muito maior. Muito provavelmente iria faltar a AstraZeneca como D2. Aqui no Rio de Janeiro, a gente já utiliza a combinação AstraZeneca e Pfizer há muitas semanas, então a gente já vem fazendo a segunda dose da AstraZeneca com a Pfizer. Naturalmente, mais de 10 países fizeram essa combinação em larga escala. A gente sabe que ela é tão efetiva ou até mais efetiva que a vacinação AstraZeneca. Então, aqui no Rio, isso aconteceu normalmente, a gente já sabia que isso ia acontecer e vinha fazendo essa vacinação já combinada entre AstraZeneca e Pfizer já há algum tempo. Nesse momento, a gente ainda tem AstraZeneca na maioria dos postos de saúde, mas fica a critério da pessoa escolher ou da própria disponibilidade da vacina naquele momento. A segunda dose acontece sem intercorrências. Também a gente está fazendo a segunda dose da vacina da Coronavac. A gente aguarda a liberação de 166 mil doses da vacina Coronavac, que estão nos estoques da Prefeitura, aguardando a visita da Anvisa à fábrica da Sinovac na China para essa liberação, para que a gente possa aplicar essas doses que ainda estão acauteladas e suspensas pela Anvisa. Seguimos conversando ao vivo com o secretário municipal de saúde do Rio de Janeiro, Daniel Soran. Secretário, nós abrimos hoje o jornal dizendo: passa a valer a partir de hoje o passaporte da vacina no Rio de Janeiro para determinados locais da cidade. Só que a nossa produção apurou agora há pouco que a Justiça derrubou essa obrigatoriedade do comprovante de vacina para os servidores no Rio de Janeiro. Afinal de contas, para quem nos assiste agora, para que parte da sociedade vale ou não vale o passaporte da vacina no Rio? Elisa, são dois decretos diferentes. Um decreto que obriga estabelecimentos de uso coletivo a exigir vacina. Então, academias, clubes, teatros, cinemas, isso é válido. A Justiça referendou o nosso decreto. A Câmara de Vereadores votou uma lei, inclusive, multando pessoas que possam, por algum motivo, fraudar esses comprovantes. Então, esse decreto é válido. É necessário apresentar em ambientes coletivos o seu cartãozinho de vacina. Em relação aos servidores, a gente recebeu uma liminar da Justiça contra um decreto que obrigava os servidores a se imunizar. A Prefeitura acredita, e a gente acredita, que é muito importante que quem está recebendo o público, atendendo o paciente em hospital, estejam devidamente vacinados para evitar e diminuir o risco de transmissão da Covid-19. A Justiça entende que a gente não pode demitir esses funcionários ou suspender os vencimentos deles. Então, em relação à punição, ainda tem uma discussão do que a Prefeitura pode fazer se algum funcionário se recusar a tomar vacina. Secretário, desde a aprovação desse passaporte da vacina, foi possível identificar um aumento na procura das pessoas pela vacinação aí no Rio de Janeiro? Colombo, o Carioca tem uma adesão muito espontânea e alta à vacina. A gente já tem 98% das pessoas vacinadas com a primeira dose, mas ainda tem um grupo de pessoas muito resistentes. A partir da publicação desse calendário, a gente teve um aumento de 80 mil pessoas
que procuraram as unidades na repescagem para se vacinar. É um número, percentualmente não é tão grande, mas é um número expressivo de pessoas que se protegeram com essa exigência. E muitas pessoas ainda estão chegando hoje aqui no posto de saúde do Jockey. A primeira pessoa que foi atendida, ela justamente falou isso, ela não tinha tempo de se vacinar, estava trabalhando muito, e ela só veio se vacinar hoje porque foi exigido na academia dela que ela apresentasse o comprovante de vacina. Então a gente espera que as pessoas deem prioridade para a vacinação, considerem a vacina importante e venham se vacinar. São 280 pontos na cidade do Rio de Janeiro, que a gente espera poder estar fazendo a nossa missão, que é proteger aí a sociedade. E de que maneira vocês criaram uma estratégia quanto a quem precisa passar por uma cirurgia eletiva, ou seja, que não é aquela cirurgia de emergência, de urgência, e a pessoa faz o agendamento da cirurgia. Esse público também precisa apresentar um comprovante de vacinação? Elisa, eu acho que esse é um dos pontos mais delicados aí em relação à vacinação. Uma pessoa que não se vacina e vai fazer uma cirurgia eletiva, ela corre o risco de pegar Covid no hospital. E Covid no pós-cirúrgico pode ser muito grave, na maioria das vezes agrava ou até mesmo pode levar a pessoa a óbito. Então, um jeito de proteger o médico, o próprio hospital e aquele indivíduo é exigindo que a pessoa apresente o seu comprovante de vacina. É claro que o médico pode excepcionalizar esse processo e recomendar que a pessoa não se vacine por algum motivo clínico, algum problema clínico. Aí o médico preenche um laudo, se responsabiliza e libera essa cirurgia eletiva. Mas é uma situação sempre de risco e muito preocupante, porque você vai ter uma pessoa não imunizada num ambiente hospitalar e numa situação geralmente de imunidade baixa e num momento mais frágil, que é um pós-cirúrgico. Secretário, uma última pergunta rapidamente. Qual é o nível de ocupação dos leitos de UTI no Rio de Janeiro para pacientes com Covid hoje? Colômbia é muito impressionante, né, o efeito da vacina. O número de pacientes internados vem caindo de uma velocidade muito expressiva. A gente teve um pequeno aumento com a variante Delta do número de casos, mas que não foi acompanhado do número de internações ou do número de óbitos. Hoje, a nossa taxa de ocupação média na cidade está em torno de 86%. Mas é alta, né, secretário? O senhor acha, por exemplo, que é hora de ter jogo de futebol com o público, como vai ter hoje à noite aí no Rio de Janeiro? Congelou o secretário municipal de saúde do Rio de Janeiro. Coisas que acontecem, parte do jogo, seguimos em frente. Hoje vai ter jogo. Flamengo e Grêmio com público no Maracanã, 86% de ocupação de leitos de UTI na cidade do Rio de Janeiro. Voltou o secretário? Então eu queria só pedir ao secretário que completasse essa resposta sobre a conveniência de público em jogo de futebol com 86% dos leitos de UTI ocupados na cidade, secretário. Colombo, a gente já teve na cidade do Rio de Janeiro 1.400 pacientes internados simultaneamente. Hoje a gente tem menos de 600 pacientes internados, então é menos da metade do que a gente tinha de pacientes internados. A gente tem capacidade de ampliar leito para suportar essa demanda, 0 pacientes na fila. Mas esse, Colombo, é o nosso primeiro evento teste hoje, ele é muito importante. É o jogo do Flamengo, são 3 eventos testes em que a gente vai, com uma série de protocolos, liberar a presença de público. Então, as pessoas têm que se testar para ter um ambiente livre da Covid, precisam apresentar o seu comprovante de vacinação e também precisam utilizar máscara. Esses 3 componentes a gente acredita que geram uma proteção para esse tipo de evento e a gente vai acompanhar as 30 mil pessoas que estiveram nesse jogo durante 14 dias ao longo das 2 próximas semanas e qualquer aumento de notificação de casos nesse público, a gente vai poder fazer um balanço se houve transmissão ou não nesse jogo e a partir desses dados liberar aí, com ainda mais segurança eventos dessa natureza. É muito importante, Colombo, que a gente comece aí voltando gradativamente às nossas atividades. Conversamos aqui na CNN com o secretário municipal de saúde do Rio, Daniel Soran. Secretário, mais uma vez, muito obrigado e bom dia de trabalho para o senhor. Obrigado, Colombo. Bom dia para todos aí. Elisa.